Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora do Lula que chorou, meu amigo. Eu acho que o Lula chorou, o cara tá ficando desesperado, bicho. Eu tô falando pra vocês que a coisa ficou feia pro governo Lula. O pessoal tá vendo que o Alexandre de Moraes chegou no fim da linha. E o governo Lula depende do Alexandre de Moraes, depende do que tá acontecendo lá. E o Lula chegou a chorar agora à tarde numa reunião do Conselho de Segurança Alimentar. O Lula hoje fez reunião nos conselhos. Teve no Conselhão, depois teve no Conselho de não sei o quê, depois foi no outro conselho, só lá em Brasília. Sabe, conselho, ou soviete em russo, né, é a essência do socialismo, né, e não serve para nada, é só para o Lula se falar com os amiguinhos dele lá. E aí, nesse do Conselho de Segurança Alimentar, ele chorou e disse, se eu sair e entrar uma coisa, a fome volta, dando a entender que ele já está trabalhando com essa hipótese do Bolsonaro voltar, né? Ou seja, está mais do que claro isso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Donald Trump, almirante do porta-aviões do Paranoá e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o Lula fez um monte de declarações absurdas hoje, sem nenhuma lógica, né? Lula diz que não vai ligar para o Trump sobre tarifas, mas para convidá-lo para a COP30 e não sei o que lá, né? Porque, segundo ele, o Trump não quer negociar tarifa. Não quer... Lógico que o Trump vai negociaria, já falou que aceitaria conversar com ele sem problemas, é que o Lula morre de medo dessa história. Fica o pessoal todo querendo dizer, não, que temos que negociar o que vai ser dito, como é que vai ser dito, e não sei o que lá, e não sei o que lá. E no final das contas, meu amigo, não tem, é só covardia mesmo, ele não tem coragem de ligar para o Trump. A COP30 é outro assunto, tá? Eu vou falar sobre isso em outro vídeo. É que hoje teve tanto vídeo sobre a questão lá do Alexandre de Moraes e coisa e tal, que nem valeu a pena falar sobre isso, mas eu vou falar sobre a COP30, porque tem um enorme escândalo de corrupção que foi identificado na COP30, uma coisa que é realmente muito preocupante, né? Mas, já teve vários países que falaram que não vão na COP30, tá? Porque não conseguiram hospedagem. É aquele problema que a gente falou, né? Enfim, outra coisa que o Lula falou de besteira, soberania é o que faz a gente defender o nosso país, diz Lula e não sei o que lá. Eu acho engraçado como eles pensam que a gente defender as ações do Trump não é defender a soberania brasileira. Não, é sim, é exatamente porque a nossa soberania está sendo atacada pelo Foro de São Paulo. A gente quer a defesa para voltar para a coisa original, voltar ao Estado democrático de direito, voltarmos a uma democracia. Isso é extremamente importante. Quem tirou a gente da democracia foi o Alexandre de Moraes lá no TSE. Com o dedão na balança, o STF descondenando o condenado, isso é que tirou a gente de uma democracia e agora a gente quer voltar para ela. Queremos que o povo brasileiro vote em 2026 e escolha o próximo presidente de forma livre, não proibindo a oposição de participar das eleições, como quer o Alexandre de Moraes, né? Como quer o Lula também, né? Mas parece que nessa história toda, como eu já falei no último vídeo, né? O pessoal tava todo... A esquerda deveria estar comemorando pra caramba, né? Prendemos o Bolsonaro, uhul. E não estão nem comemorando nada, nem falando nada, porque no final das contas eles sabem que foi uma roubada. O que aconteceu ali foi um ato desesperado do Alexandre de Moraes, sabendo que perdeu a parada, né? Agora parece que o Lula está chegando nesse ponto, nessa constatação de que já era. Por quê? Porque o Lula sabe que se cair o STF, ele cai também, meu amigo. Ele é um fruto do STF. Ele é parte desse projeto da centro-esquerda brasileira, do PSDB, que viu que não conseguia ganhar do Bolsonaro, precisava usar o Lula para ganhar o Bolsonaro, para tirar o Bolsonaro do poder, e depois disso seria ignorado plenamente. O Lula sabia disso, ele sabe que ele está sendo usado nesse processo todo, mas para ele, que lá atrás estava preso, né, sem poder concorrer a nada, coisa e tal, é melhor ser usado dessa forma do que simplesmente ser esquecido lá na cadeia em Curitiba, que, diga-se de passagem, seria a coisa correta a acontecer, né? Agora parece que ele percebeu que foi tudo em vão, que Bolsonaro vai voltar e vai ganhar as eleições de 2026 aqui. Lula chora, o cara chorou mesmo, chorou abertamente. Imagina a pressão que está em cima desse sujeito. O cara é covarde, né? Um cara essencialmente covarde. Não tem coragem de fazer um A. E agora, de repente, o pessoal quer que ele vá lá e negocie com o Trump. Ele cagando de medo, meu amigo. O Zelensky, hoje, esteve lá na trincheira, lá em Volchansk, lá na linha de frente em Kharkiv. E o Lula... o Lula não teria coragem de chegar nem perto disso daí, cara. O Lula é um covarde, mas um covarde assinado embaixo. Um covarde que, se você olhar, dá pra ver a linha amarela nas costas dele traçada. Ele é um covarde. Enfim, ele não quer ligar para o Trump, porque teme ser humilhado pelo Trump. Meu amigo, liga e fala, porra, o não você já tem que buscar a humilhação completa mesmo, não tem esse negócio não.
Aí, o Lula chorou no Palácio e deu indireta a aliados de Bolsonaro. Se eu sair e entrar uma coisa, a fome volta. Meu amigo, a gente sabe como é que funciona esse índice de segurança alimentar da ONU, né? Eles fazem isso como propaganda política mesmo, a favor da esquerda e contra a direita. Todo mundo já sabe. Não mudou absolutamente nada em termos de fome entre o governo Bolsonaro e o governo Lula. O que mudou no panorama da fome foi a pandemia. A pandemia, de fato, foi uma coisa ruim, não tem como negar isso. E foi ruim principalmente devido ao senhor Dória e aos governadores que ficaram do lado do STF para implementar medidas que não tinham nenhum sentido, nenhuma lógica, não tinha nada de ciência naquelas medidas da pandemia de isolamento, de não sei o que lá, que não pode ir à praia, não que podia ir no calçadão, na praia não pode, mas pode mergulhar e não sei o que lá. Ou seja, umas lógicas totalmente absurdas na cabeça desse pessoal, que, não, tem que ter a mesa, mas não pode ter toalha na mesa, e se você levantar, no restaurante tem que botar a máscara, você senta, pode tirar a máscara. Cara, a coisa mais absurda, mais sem sentido, mais sem lógica que existiu na história. Né? E aí eles chamaram isso de ciência. Você lembra dessa época, cara? Não, que você não está obedecendo a ciência. E não sei, caramba, não tinha nada de ciência nessa porra. Um monte de burocrata cagando ordens absurdas, sem nenhuma lógica, sem nenhum sentido, sem nenhuma pesquisa científica que seria necessária para determinar se isso realmente era útil ou não, né? Enfim, no momento da pandemia, com o fecha tudo, a economia a gente vê depois, de fato você teve problemas econômicos. Mas a coisa foi em V, retornou rapidamente. Por que não voltou? Por que o Brasil ficou no mapa da fome? Porque todo mundo sabe. Esses órgãos da ONU são todos esquerdistas e seguraram o Brasil no mapa da fome para criticar Bolsonaro na época da eleição. Agora o Brasil saiu do mapa da fome. Eu já fiz um vídeo sobre essa lorota do mapa da fome em que eu explico que, na verdade, o relatório da ONU mostra que o Brasil piorou em termos de fome no governo Lula. O que aconteceu só foi que justamente eles mudaram o indicador lá da porcentagem da população de brasileiros que estaria no mapa da fome, e daí, né, totalmente aleatório esse tipo de coisa. A pesquisa que foi feita na época da pandemia foi feita principalmente no Norte e Nordeste, a pesquisa que foi feita depois, na época do Lula, foi feita em todo o Brasil. Repara a diferença, né? O Nordeste e o Norte são regiões muito bacanas, muito ricas e coisa e tal, mas ninguém tem dúvida que a quantidade de pobres nessas regiões é maior do que no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste. Não, também tem pobre aqui no Sudeste, tem pobre no Sudeste, tem pobre no Sul, tem pobre no Brasil inteiro. Mas tem muito mais pobre no Nordeste, no Norte, do que no resto do país. E aí o que eles fizeram? Qual que foi o truquezinho que a FAO usou para dizer que o Brasil estava no mapa da fome? Fez uma pesquisa só com o Norte e Nordeste na época da pandemia. Aí mostrou que o Brasil estava no mapa da fome. Agora, fizeram uma pesquisa com o Brasil inteiro. Aí saímos no mapa da fome. A fome vai voltar. É lógico que a fome vai voltar, Lula. A gente sabe que esses indicadores socialistas, tudo seu, é tudo manipulado, não serve para nada isso daí, né? Não é a fome que vai voltar. A fome nunca mudou, foi sempre a mesma coisa. O que vai voltar é o pessoal da FAO, lá da ONU, dizendo que a fome voltou, né? Mas o interessante dessa fala do Lula é que ele está admitindo que é isso daí, o Bolsonaro vai voltar. Ele já tá antevendo isso daqui, ó. O governo Lula afirmou que se for derrotado ano que vem, ele vai ser derrotado ano que vem, e deixar o governo e qualquer coisa voltar a governar o país, o Brasil voltará ao mapa da fome. Ou seja, ele está dizendo que meus amiguinhos lá da FAO vão inventar um número qualquer para dizer que voltou para o mapa da fome. Beleza, a gente já sabe disso, Lula. Tranquilo, tá safo. Durante a reunião do Conselho Nacional de Segurança, não sei o que lá, e ele afirmou que presidente que deixar a população passando fome deve ser decapitado. O que é curioso, porque o primeiro governo Lula, o Brasil ainda não tinha saído do mapa da fome, né? Então, ou seja, o próprio Lula está dizendo que ele próprio deveria ser decapitado no final das contas, né? Se deixar o governo entrar alguma coisa qualquer nesse país, a fome volta. Num governo que tiver alguém passando fome, tem que decapitar o... então quer dizer, num governo que tiver alguém passando fome, tem que decapitar o presidente. Lula, eu consigo aceitar essa proposta sua, hein? Eu consigo aceitar essa proposta sua, porque tem gente passando fome, você sabe. Eu, por exemplo, estou fazendo dieta, estou passando fome pra caramba. Então podemos decapitar o Lula. Acho lindo isso daí, né? Aqui, ó, mais cedo o Lula falou que... bom, aí teve as outras besteiras que o Lula falou aqui, né? O que eu acho interessante essa história aqui é o desequilíbrio emocional do Lula. Não era para nesse dia que o Bolsonaro foi preso, a esquerda tá comemorando, tá todo mundo feliz, Lula feliz. Não, o Lula tá falando, olha só, perdemos. Perdendo, vai voltar Bolsonaro. Tá vendo? Vai voltar fome. É lógico que vai voltar fome, né? A fome, entenda, o indicador da fome lá da ONU, que os amiguinhos dele da ONU lá manipulam o número, né? E
porque certamente não vai ser ele a ganhar em 2026. O cara já tá com uma cara de derrotado, meu amigo. Bom, o Lula já nasceu com essa cara de derrotado, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.